Já vou te falando que não existe equilíbrio. Ou você está carregando alguém ou alguém está te carregando. E sabe o que é o pior? Que essa balança, ela te mantém onde você está. Esses dias atrás eu estava falando sobre esse vídeo aqui no Instagram. Esse jovem aqui, carregando essa jovem morta de bêbada, sei lá como é que ela já tá. E aí eu vejo muita gente falando assim, que sociedade fraca, que os jovens da geração Z estão sem sentido. Peraí, bora parar de falar mal e saber que eles são filhos de alguém. E quem sabe é teu filho nesse exato momento. A gente não vai falar deles, a gente vai falar de você. Nós vamos falar de você aqui agora. Você fala que você é uma pessoa aberta, que você sempre está aberta a novas ideias, mas não percebe que você está dentro de uma bolha. E o que eu quero te ensinar nesse vídeo aqui é como você estourar essa bolha e quebrar todo esse orgulho. Orgulho não está relacionado a você inchar o peito e ser um orgulhoso, não. Vitimização, não conhecer novas pessoas. E se você só tem as amizades mais próximas, são familiares, não saia desse vídeo, porque você está em estado alerta crítico. Se as suas amizades são apenas a família, o teu é o pior estado que existe, tá? De uma nota de 0 a 10, você está no -1, literalmente. Então, vamos entender uma coisa. Nós somos a média das 6 pessoas que nós, geralmente, andamos, nós nos conectamos. E essas 6 pessoas podem vir de vários ambientes, seja da igreja, seja do trabalho, seja de colegas de infância e tudo mais, mas são pessoas que são conectadas a nós de alguma forma, a gente tem a conexão, a conversa e tudo mais. E aí é que está o grande problema. Nós não percebemos que o resultado de hoje que eu tenho no corpo, no financeiro, no emocional, no espiritual, no profissional em si, nos filhos, nos nossos relacionamentos, foram provocados por influência dessas pessoas, com base nos relacionamentos deles, com base na vida deles. Ou seja, as palavras, os comportamentos, as crenças e esses ambientes nos condicionam. Então você acha que você não é influenciado? Você que influencia, errado, você está sendo influenciado. Eu falo isso com propriedade. Por quê? Porque ao longo da minha vida eu era o cara legal, eu era o cara que pagava sempre a conta. Eu era o cara que ficava sem dinheiro para poder o quê? Sempre agradar os outros. E eu olhava para as outras pessoas e simplesmente eu sempre me doava para os outros. Então assim, eu era essa pessoa que sempre estava ali fazendo pelos outros. E sonhava com a Mega Sena, sonhava em ganhar dinheiro. Aí quando a gente pegava e se reunia, aí nós falávamos, quando eu ganhar muito dinheiro eu vou ajudar meu pai, vou ajudar minha mãe. Sabe aquele papo furado? Ou falava do relacionamento, falava, fulano devia ter feito isso com outro. Mas aquela vidinha medíocre, mediana, sem futuro nenhuma, que todo final do ano eu dava aqueles 3 pulinhos nas ondas, eu usava cueca amarela, né? Porque eu queria trazer riqueza. Agora alguns amigos usavam branco. Então era só aquela vida medíocre. E aí o que aconteceu? Eu fiz o maior investimento na minha vida, foi o Mastermind. E esse foi o primeiro maior investimento, foi R$100 mil, que eu não tinha dinheiro na conta. Eu não sei como é que foi, que aconteceu, mas eu arrumei um dinheiro aqui, peguei cheque especial e dei a entrada, consegui pagar e hoje já estou mais de 5 anos nesse Mastermind que custa mais de 200 e poucos mil, 240 mil hoje, 270, foi para 270 mil agora por ano. E naquele Mastermind eu encontrei muitas pessoas, vou falar alguns nomes, Paulo Vieira, o Kaiser, Patrícia Leal, dona da multifranqueada Girafas do Brasil, a Dani, que é administradora do SBT, né, foi a sucessora do Silvio Santos, e muitas outras de alto nível. E nesse Mastermind, você se conecta com as pessoas como ser humano normal. Então não é o cargo, não é a quantidade de dinheiro, não é a relevância que aquela pessoa ali tem que torna ela um ser humano melhor do que você. Não, ali todos nós somos seres humanos. Só que aquelas influências, eles fulminavam, machucavam aquela criança ferida dentro de mim. Me machucava, que tipo assim, olha, para eu sentar na mesa de um Paulo Vieira da vida, eu tenho que ser multimilionário. Para eu sentar com uma Dânia Bravanel, eu preciso ser famoso. Então, tipo, sabe aqueles rótulos de sociedade que eu fui trazendo isso para minha vida, colocando como crença? Aconteceu isso. Então, assim, essas são as pessoas hoje que estão dentro do Mastermind. O Caio já saiu, mas são as pessoas mais lá dentro lá, e outros bilionários, inclusive. E aquilo ali foi o quê? Me moendo. Foi me moendo, até que se tornou normal, natural. E isso foi criando uma crença tão forte em mim,
que é incrível. Eu entro num avião, quando eu sento do lado de uma pessoa, o cara é sobrinho de tal, hoje governador de um estado tal. Ele gerencia um fundo de 19 bi. O outro é coordenador geral de um grupo empresarial que todo, do meio do Brasil para o norte, ele é o responsável. Existem 2 diretores nessa alçada e ele é o do meio do Brasil, do centro-oeste do Brasil para o norte completo. E eu sinto no avião, eu vou para os ambientes e eu só me conecto com essas pessoas, com grandes empresários. Contra o influenciador, e tem milhões de seguidores. São seres humanos normais quanto eu. Ou seja, eu fui forjado nisso. O que aconteceu? Eu saí de um ticket, vamos lá, de o mesmo serviço que eu cobri lá no passado, lá no meu início, 3.600, eu comecei a cobrar nesse serviço 80 mil. Claro, a crença mudou, o resultado mudou, a entrega mudou e o formato mudou. E o mais incrível é que as pessoas que me buscam hoje são multimilionários, bilionários, pessoas que saem na Forbes, jogadores de futebol, artistas, influenciadores, pessoas que já conseguiram alcançar uma espécie de sucesso. Mas aquele ambiente me forjou. Aquele ambiente me provocou. Aí você fala, mas eu tenho que ter 100 mil para entrar nesse mastermind? Não. Começar com 100 mil? Não. Houve um início a respeito disso. Eu fui para um curso de inteligência emocional. Eu fui me envolver com outras pessoas. Eu saí da minha terra. Eu saí da minha parentela. Eu saí da minha casa. Eu fui lá fazer um curso que todo mundo critica. Eu fui conhecer novas pessoas. Eu fui conhecer novas histórias. Só que eu me mantive no estudo, fui me mantendo no estudo, criei meus objetivos. Quando eu criei meus objetivos, eu olhei, cara, aquele ambiente não parece com o meu objetivo. Essa pessoa fala de mulher, sendo que ele tem uma mulher, ele tem uma aliança no dedo. Esse cara não vai andar comigo, não. Quero distância dele. Esse aqui ele fala que entende sobre desenvolvimento, que gosta de coisas novas, mas nunca vi ele falando de um livro, nunca vi ele fazendo nenhum curso. Esse cara não vai andar comigo, não. Eu comecei a me amar. Então, através dos meus objetivos, essas pessoas, esse network, ele começou a vir naturalmente, dentro desse contexto que eu comecei a colocar, essas pessoas começaram a vir. E aí depois que eu entendi que quem tinha mudado era eu, não eram as pessoas que eu escolhia. Era eu que tinha mudado e comecei a atrair essas pessoas. Então, assim, eu tenho amigos extraordinários, amigos industriais, amigos bilionários, amigos que fizeram fusão 17 bi da Avon, da Natura no Brasil, que era, o CEO saiu de lá, é um grande amigo. Quando tem que conversar sério, falar de Deus, eu falo com ele, vai casar agora esse mês, até vou lá no casamento dele. Amigos que eu possa contar verdadeiramente, com princípios e valores. E o mais incrível, que todos os meus clientes que começam a vir a mim, eles vêm dentro desse contexto, aonde o dinheiro não fala mais alto, aonde a integridade, aonde a verdade, aonde o princípio, aonde o amor faz a diferença. Então, ou seja, eu não aceito menos que isso na minha vida. Ajudo muita gente, ofereço a mão para muita gente, mas para elas pegarem na minha mão, elas vão ter que fazer um esforço. Então, separa hoje quais são os seus objetivos nesse exato momento e quais são as pessoas que você tem hoje no seu meio, mas não está usando esse meio para poder o que te favorecer. Ricardo, eu vou parecer interesseiro, interesseira. Sim, eu sou interesseiro. Eu me interesso pelas pessoas, eu me interesso em crescer, eu me interesso se você tem algo para me ensinar, aprender esse algo. E eu quero saber realmente que é algo que você tem para me ensinar. Então todos nós somos interesseiros, certo? Uma coisa é você ter interesse sobre as pessoas, a outra é você ser interesseiro ao ponto de querer as coisas dela para si. Aí não, irmão, aí é ganância. Mas eu tenho muito interesse em aprender com as outras pessoas, o que elas fizeram para alcançar aquilo que um dia eu almejei. Então, separa hoje, no mínimo, 2 pessoas para cada área da vida. Na rede social, segue pessoas que se parecem com seus objetivos. Às vezes você está no espiritual, tem tanta gente aí que você está seguindo que você não segue nenhum. Segue aquele que tá relacionado a isso. Mas sai da tua parentela, porque senão você vai só viver das suas crenças de hoje para trás. Então, exercíciozinho, deixa claro os seus objetivos e separa pessoas que você precisa se conectar. Essas pessoas podem ser que não vão andar com você e não queiram andar com você, mas elas vão te conectar com outras. Os ambientes que você pode encontrar dentro da igreja,
cursos, treinamentos. Você pode vir aqui para São Paulo, pode vir aqui para Alphaville, num treinamento conhecer uma pessoa, e isso vai te motivar a ir para outros ambientes, conhecendo as outras pessoas, e vai te fazer crescer. Quando você começar a mudar esse ambiente, você vai perceber que a tua casa, seu dinheiro, seu financeiro, seu profissional, seus filhos, seu relacionamento começa a ir para outro nível. Então, para de criticar a geração atual, para de criticar seu vizinho, olha para a sua vida, e os seus amigos sim estão influenciando você. Parabéns por você ter chegado aqui até o final. Então, lembra de compartilhar e me comenta qual foi a sua decisão, qual foi o aprendizado que você trouxe nesse exato momento para a tua vida, e que decisão que você vai tomar a partir de hoje sobre as suas amizades. Família é linda e maravilhosa, mas você precisa aprender com outras pessoas e ser referência. Honrar pai e mãe significa isso, seguir um caminho acima daqueles que eles já seguiram. E essas novas amizades com base nos seus objetivos vai te ajudar. Deixa aqui nos comentários a sua decisão.